Here at the Almond Joy Factory, where tropical vibes abound, we use soft, fresh-tasting coconut. The crunchiest almonds and delicious chocolate candy. Ah, but do you know what our most important ingredient is? Sometimes you feel like a nut. Sometimes you don't. Almond Joy's got nuts and something even way better than that. Yes, Almond Joy is made with almonds and joy. This episode is brought to you by Coffee Mate. After watching this season of the HBO's original series, The White Lotus, this is the tropical getaway I needed. One more pina colada, please. Hey, you're not on mute. Oh, I thought I was in paradise. Turns out, it was my Coffee Mate. Coffee Mate Pina Colada and Thai-iced coffee-flavored creamers. Inspired by the newest season of HBO's original series, The White Lotus. For the love of coffee. Try now. agenciadepodcast.com.br. O Brasil é o país do futuro. De que forma o nosso passado explica questões do presente? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi a República da Espada. O período em que o Brasil tinha acabado de mudar o seu modelo político e teve 2 militares à frente do país entre os anos de 1889 a 1894. Esse episódio é um daqueles temas clássicos da escola e também dos vestibulares, então ele vai ser útil não só para sua formação enquanto um cidadão consciente, mas também para fazer muitas provas. O meu objetivo aqui hoje é mostrar como que esse período da história brasileira é central para entendermos os desdobramentos de outros períodos em nosso país. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. A primeira coisa que temos que fazer aqui hoje é compreender o que estava acontecendo no Brasil antes da formação da República da Espada. Como você deve saber, o Brasil por um longo período foi governado por uma monarquia. Porém, esse mesmo regime político começou a entrar em declínio no final do século XIX, e os motivos para a queda desse modelo de governo têm relação direta com os primeiros anos da nossa República. Uma das primeiras áreas em que o governo do imperador Dom Pedro II percebeu o seu enfraquecimento foi na sua relação com a Igreja Católica. No Brasil, a relação entre esses dois órgãos sempre foi muito íntima, como bem explica o professor Gilberto Cotrim, abre aspas. No Brasil, desde o período colonial, a Igreja Católica era uma instituição submetida ao Estado, pelo regime do padroado. Isso significava, entre outras coisas, que nenhuma ordem do Papa poderia vigorar no Brasil sem antes ter sido aprovada pelo imperador. Fecha aspas. Porém, em 1872, 2 bispos de Pernambuco puniram membros da igreja ligados à maçonaria, que para a Igreja Católica era uma grande heresia. Os grupos maçônicos pediram ao Dom Pedro II que os bispos suspendessem essas punições. Como os bispos se recusaram, eles foram condenados a 4 anos de prisão. Essa decisão de Dom Pedro II gerou grande revolta nos católicos, e só em 1875 o imperador concedeu perdão aos bispos e eles foram libertos. Mas isso demonstrou como que a relação entre essas duas instituições estava abalada. A partir dessa fissura entre igreja e Estado, ideias republicanas começaram a ganhar mais espaço. Para se ter uma ideia, no programa do Partido Republicano constava a plena liberdade de cultos, a abolição do caráter oficial da igreja e a sua separação do Estado. Uma outra explicação muito usada para justificar o fim da monarquia é o abalo que a abolição da escravidão trouxe para o país. Boa parte da sociedade já desejava a liberdade dos escravizados, mas alguns setores sociais não aceitavam isso, como escreveu Aristides Lobo em seu artigo publicado no Diário de São Paulo em maio de 1888, o ano da abolição, abre aspas. A princesa Isabel tivera a sabedoria de acudir a um incêndio que começava a arder nas proximidades do trono. Fecha aspas.
O ponto que os historiadores, como a professora Emília Viotti da Costa, trazem é que a abolição afetou especificamente um grupo que iria aderir às ideias republicanas, os cafeeiros paulistas, principalmente os da região do Vale do Paraíba. Para essa historiadora, a libertação dos escravizados enfraqueceu alguns setores econômicos, e por isso eles se colocaram em oposição ao Império Brasileiro. Falamos então da igreja, falamos dos cafeeiros paulistas e agora temos que falar dos militares, parte essencial para entender esse processo político do Brasil. Mas por que os militares se envolveram em questões políticas? De acordo com o pesquisador Celso de Castro, os militares estavam divididos em dois grupos. O primeiro grupo era os membros de patentes mais altas, que estavam ressentidos com o Império por conta do tratamento que eles estavam recebendo depois da Guerra do Paraguai. Para esse grupo, os militares deveriam receber mais honrarias e prestígio, uma vez que venceram as batalhas em favor do Império. O segundo grupo de militares era composto por jovens da Mocidade Militar, que eram formados na Escola Militar da Praia Vermelha e tiveram contato com uma escola de pensamento chamada de positivismo, ensinado por Benjamin Constant. O positivismo era uma ideia política vinda da França que apoiava o Estado forte, focado no progresso e na centralidade da ciência. Esse tipo de pensamento fez com que esses jovens sentissem que, através de suas ações, eles poderiam não só fazer parte, mas também movimentar a história, através de um golpe político. E será justamente esse grupo que vai dar o golpe que vai acabar com a monarquia no Brasil e dar início ao período republicano, que existe até hoje, né? De acordo com o historiador Celso de Castro, abre aspas, o golpe de 1889 foi um momento-chave no surgimento dos militares como protagonistas no cenário político brasileiro. A República, então proclamada, sempre esteve, em alguma medida, marcada por esse sinal de nascença. O golpe republicano foi militar, em sua organização e execução. Fecha aspas. Ou seja, motivados por um desejo de colocar em prática uma mudança política, a cúpula militar vai se aliar aos grupos republicanos e à elite cafeeira para juntos derrubarem Dom Pedro II. O golpe começou no dia 10 de novembro, na casa do Marechal Deodoro da Fonseca, onde estavam Benjamin Constant, Solon Ribeiro, Rui Barbosa e os republicanos Quintino Bocaiúva, Francisco Glicério e Aristides Lobo. Essas pessoas estavam ali para convencerem o militar a aderir ao golpe, enquanto as manifestações do exército aumentavam. O golpe aconteceu na manhã do dia 15 de novembro de 1889, e sim, foi liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, montado em seu cavalo em direção ao Paço Imperial, que era uma espécie de sede administrativa do Império. Deodoro destituiu o presidente do gabinete imperial, o Visconde de Ouro Preto, declarando que formaria um novo governo provisório e, através desse golpe, estaria tirando a monarquia brasileira do poder. Por parte da família real, não houve qualquer tipo de resistência militar ou política, permitindo então que o novo regime se estabelecesse. Os arquitetos da Proclamação da República comunicaram Dom Pedro e sua família que eles teriam 24 horas para saírem do Brasil, fato que aconteceu no dia 17 de novembro de 1889. A partir dali, a política brasileira passaria a ser administrada por todos esses diferentes personagens, que precisarão disputar espaços para assumir o protagonismo do Brasil. This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistant's assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com.
Durante a transição de governo, vários grupos tinham ideias opostas a respeito do que deveria ser feito a partir dali. Os representantes do estado de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul defendiam uma ideia de república federativa com um alto grau de autonomia desses estados. Porém, os mineiros e os membros do Partido Republicano Paulista defendiam um modelo mais liberal, enquanto os gaúchos, sob a influência de Júlio de Castilhos, defendiam um modelo positivista, alinhado com os interesses dos militares. Durante os primeiros meses da queda da monarquia, esse foi o debate que se deu a respeito de como que o Brasil deveria ser governado. Oficialmente, afirmamos que na noite do dia 15 de novembro de 1889, o dia do golpe, foi dado início ao governo provisório da República, com a figura de Marechal Deodoro da Fonseca como presidente. O Marechal tinha ao seu lado um corpo de auxiliares e conselheiros. O ministério foi composto de republicanos históricos, como Campos Salles, Benjamin Constant e Quintino Bocaiúva, e de liberais da monarquia que aderiram de primeira hora ao novo regime, como Rui Barbosa e Floriano Peixoto. O primeiro ato do novo governo foi realizar uma proclamação ao país, anunciando a mudança de regime e dando argumentos para justificá-la. Com o decreto número 1, foi adotada, a título provisório, a República Federativa como forma de governo da nação brasileira, até que algo definitivo fosse estabelecido na Assembleia Nacional Constituinte, que seria convocada tempos depois. As províncias do extinto Império Brasileiro foram transformadas em estados federados. Na manhã do dia 19 de novembro, o Marechal recebeu em sua casa alguns republicanos, liderados por Lopes Trovão, com o projeto da nova bandeira do Brasil. Deodoro desejava manter a antiga bandeira imperial, retirando apenas a coroa, e considerou a bandeira que lhe fora apresentada por Lopes Trovão como uma cópia muito descarada da bandeira dos Estados Unidos. Os republicanos insistiram que só restava a Deodoro oficializar a bandeira que foi apresentada, uma vez que ela já estava sendo tremulada no mar, no mastro do Alagoas, navio que conduzia o imperador deportado ao exílio. Além da bandeira, um novo brasão para o país foi definido, e um concurso para o hino nacional da República foi pensado. Como a República não foi instaurada a partir de uma revolução violenta, não havia ninguém para o governo anistiar. Logo, o governo provisório resolveu decretar a Grande Naturalização, no dia 14 de dezembro de 1889, onde passava a ser brasileiro todos os estrangeiros residentes no país que não se manifestassem no prazo de 6 meses. Para não falar que não houve revolta sobre o início da República, no dia 18 de dezembro de 1889, houve um motim no 2º Regimento de Artilharia Montada. Era um sintoma da indisciplina militar que se seguiu ao golpe que proclamou a República. Mesmo não se tendo demonstrado qualquer relação do motim com elementos monarquistas, Deodoro da Fonseca acusou esse grupo de tentarem derrubar o governo provisório, decretando o banimento dos envolvidos na empreitada. O governo de Deodoro também acusou a imprensa de insuflar protestos contra o regime. E assim, por um decreto no dia 23 de dezembro, foi estabelecida a censura para diminuir a liberdade de imprensa, criando uma junta composta só de militares que tinha como responsabilidade julgar os que fossem acusados de abuso no exercício do jornalismo. Historiadores afirmam que o governo provisório republicano foi a primeira ditadura militar do Brasil, e é muito fácil compreender os motivos dessa análise. Em outras palavras, não seria um exagero dizer que a nossa república já deu os seus primeiros passos flertando muito com o autoritarismo. Uma outra medida importante aconteceu no dia 7 de janeiro de 1890, ao ser decretada a separação entre a Igreja e o Estado. Por um decreto de Deodoro, o Brasil deixou de ser um país oficialmente católico, apesar do catolicismo ser professado pela quase totalidade do povo brasileiro na época. No dia 15 de janeiro de 1890, Deodoro foi aclamado pelas tropas como generalíssimo de terra e mar, se tornando o único oficial general de 6 estrelas no Brasil. Por iniciativa do ministro da Guerra, Benjamin Constant, foi reformado o ensino militar,
de modo a receber nítida influência da doutrina positivista. Entrando Benjamin em grave divergência com Deodoro, ele foi transferido para a recém-criada pasta da Instrução Pública, Correios e Telégrafos, o que significou, de fato, a sua morte política. Para substituí-lo no Ministério da Guerra, foi nomeado o Marechal Floriano Peixoto. Todas essas medidas foram estabelecidas no governo provisório, e para esse regime político acabar, era necessário existir uma Constituição. No dia 3 de dezembro de 1889, o governo provisório nomeou uma comissão especial para elaborar o projeto de uma Constituição que seria apresentado ao Congresso Constituinte da República. Iniciados os trabalhos, 3 projetos foram elaborados e, no final, conseguiram chegar a apenas um, inspirado nas Constituições dos Estados Unidos e da Argentina. O documento foi entregue em maio de 1890 ao governo, que fez uma análise sob os cuidados de Rui Barbosa, que melhorou a redação do texto e modificou a sua estrutura. Nesse processo, o Congresso Constituinte foi convocado por um decreto no dia 21 de dezembro de 1889 e se reuniu no dia 15 de novembro de 1890, exatamente um ano depois da proclamação da República. A organização foi feita e, nessa data comemorativa, o Congresso Nacional Constituinte se instalou no Paço da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Àquela altura, o Congresso era composto por novos nomes da política brasileira, ao mesmo tempo que figuras que estavam no ramo político desde o Império também marcaram presença. Depois de alguns debates que, em teoria, não modificaram tanto os projetos que já haviam sido discutidos, a nova Constituição Brasileira foi promulgada no dia 24 de fevereiro de 1891, fazendo com que, a partir de então, o Marechal Deodoro da Fonseca governasse a partir do cumprimento de uma Constituição. Dentre as principais mudanças dessa Constituição, podemos destacar a abolição do poder moderador, a extinção do cargo de senador como sendo vitalício e a permissão para que homens acima de 21 anos, que não fossem analfabetos, mendigos ou soldados, participassem das eleições como eleitores. Por mais que essa Constituição tentasse se vender como moderna e capaz de garantir estabilidade política para o Brasil, em pouquíssimo tempo ela deixaria de ser praticada. E pessoal, eu já quero falar mais sobre como que a República da Espada continuou administrando o Brasil e de que forma que o poder político foi passado para os civis. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre disputas, crise econômica, golpe, liberdades e democracia. Segura aí, que é um minutinho só. O História em Meia Hora lançou um livro. O livro História em Meia Hora, Grandes Civilizações, é um apanhado de capítulos onde cada um deles eu falo sobre uma grande civilização da história. Tudo baseado em episódios do podcast, mas com muito conteúdo extra, como imagens, gráficos e muito mais coisa que você só encontra lá. Clica aqui no link da descrição do episódio para garantir o meu primeiro livro e aprender sobre a história do mundo comigo por mais de meia hora. Valeu, gente! Abre aspas. Tudo se torceu, tudo se falseou, tudo se confundiu. De um sistema cheio de correspondências complexas e sutis, em que não se podia tocar em qualquer parte sem modificar a ação das outras, fizeram um atarracado de ferros velhos digno de figurar numa exposição industrial de doidos. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas pelo ministro das Finanças do governo Deodoro, o Rui Barbosa. E eu não sei se deu para perceber pelo tom das palavras usadas aqui, mas o que o ministro Rui Barbosa quis é dar uma espécie de justificativa para a sociedade a respeito de um fracasso na política fiscal e econômica da República da Espada. Essa crise causada por medidas do ministro ficou conhecida como encilhamento. Bom, os primeiros anos da República Brasileira foram marcados por uma série de crises políticas, e isso resultou em um processo de crise econômica. Para lidar com essa crise que já vinha se arrastando desde os anos finais do Império, Rui Barbosa decidiu fazer uma reforma monetária, em que iria aumentar a circulação de dinheiro
Com o objetivo de diminuir a dívida pública, criar meios de pagamento para a mão de obra assalariada e conceder créditos para os cafeeiros impactados pelo fim da escravidão. Mas, acima de tudo isso, o seu principal objetivo era desenvolver a indústria do Brasil. O grande problema foi que a decisão de Rui Barbosa era emitir moeda só que sem lastro, ou seja, sem um padrão de valor real, como o ouro, por exemplo. Se o seu projeto desse certo, o Estado seria um grande parceiro no desenvolvimento econômico do Brasil. O problema é que essa enorme quantidade de dinheiro não resultou necessariamente em produção, e muito menos no desenvolvimento da indústria brasileira. Se liga só no que o historiador Boris Fausto falou sobre esse processo, abre aspas. Os empréstimos foram concedidos, mas as empresas não apareceram. Eram empresas fantasmas. Isso fez o dinheiro nacional perder valor muito rápido. Muitas empresas faliram e a inflação saiu do controle. Fecha aspas. Entendendo melhor esse contexto, dá para compreender o tom usado por Rui Barbosa em seu pronunciamento. Essa crise econômica afetou diretamente o governo provisório e, em seguida, o mandato constitucional de Deodoro da Fonseca. A fase constitucional do governo de Deodoro foi marcada por um grande embate entre os militares e os políticos civis. Os militares queriam se manter na política e eram favoráveis a uma centralização absoluta e à concentração do poder político, enquanto os civis desejavam a volta dos militares aos quartéis e lutavam por um governo descentralizado e federalista. Nesse cabo de guerra, os republicanos de São Paulo apoiavam Floriano Peixoto, o vice-presidente. Devido ao apoio de São Paulo, os militares ficaram divididos, e isso mais tarde provocou a queda de Deodoro. Durante esses embates políticos e à medida que a política de Rui Barbosa levava a economia brasileira para mais problemas, o Congresso Nacional, no final do ano de 1891, começou a botar a chamada Lei de Responsabilidades, que na prática tentava reduzir os poderes do presidente da República. Mostrando a sua face autoritária, Deodoro da Fonseca reagiu e tomou a decisão de, no dia 3 de novembro de 1891, fechar o Congresso, lançando um manifesto à nação para explicar as razões do seu ato. Enquanto isso, tropas militares cercaram os prédios do Legislativo e prenderam líderes oposicionistas, e a imprensa do Distrito Federal foi posta sob censura total, decretando assim o estado de sítio no país. Esse fato entrou para a história do Brasil como o golpe de 3 de novembro e foi o último feito de Deodoro em sua carreira política, pois esse gesto autoritário desencadeou a primeira revolta da Armada. Unidades da Armada na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, sob a liderança do almirante Custódio de Melo, se levantaram contra o presidente e ameaçaram bombardear a capital da República caso Deodoro não renunciasse. O Marechal Deodoro, então, cedeu às pressões e renunciou ao cargo de presidente da República no dia 23 de novembro de 1891, entregando o poder ao vice-presidente Floriano Peixoto. A República da Espada é, basicamente, o período em que dois militares governaram o Brasil, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Só para não perder o costume, o governo de Floriano Peixoto também foi envolvido em uma série de tensões e crises. O principal ponto de divergência era a respeito da legitimidade de Floriano no poder. De acordo com a Constituição, ele deveria convocar novas eleições, ao invés de assumir a presidência até o final do mandato de Deodoro. Apesar de toda a pressão contra o Floriano, ele conseguiu se manter no poder, porque contava com o apoio da oligarquia paulista, aqueles cafeeiros que tinham aderido ao projeto republicano. A posse de Peixoto aconteceu como uma espécie de troca de favores, tá ligado? Em suas decisões, a elite agrária, principalmente de São Paulo e Rio de Janeiro, seria beneficiada e, em troca, o então presidente conseguiria se manter no cargo. Era uma relação em que as duas partes gostavam. Porém, como você pode imaginar, esse tipo de acordo tão localizado não agradou nem um pouco às outras elites oligárquicas do Brasil, dando início a um intenso processo de revoltas contra o presidente. Essas manifestações cresceram ao ponto de existirem dois grandes eventos,
como por exemplo a Segunda Revolta da Armada, que exigia que Floriano Peixoto cumprisse as regras constitucionais. Só que dessa vez os revoltosos queriam lutar pelo poder político e não apenas reagir contra o autoritarismo, como aconteceu na Primeira Revolta da Armada contra o Deodoro. Os marinheiros que se organizaram contra o presidente atacaram Niterói, e a capital federal foi transferida do Rio de Janeiro para Petrópolis, em 1894. Percebendo a derrota frente à repressão de Floriano, os revoltosos fugiram da Baía de Guanabara em direção ao sul, para a cidade de Desterro, atual Florianópolis, para lutarem em uma outra frente de oposição a Floriano Peixoto. Eu tô falando da Revolução Federalista. A Revolução Federalista colocou em campos opostos dois grupos que desejavam caminhos diferentes para a República Brasileira. Júlio de Castilhos foi o líder dos republicanos, também chamados de chimangos, e defendia um executivo forte, ou seja, que o presidente tivesse amplos poderes para consolidar a República. Nesse embate, Castilhos era aliado de Floriano Peixoto. Do outro lado do tabuleiro existia um grupo federalista, conhecidos como os Maragatos, e tinham Gaspar Silveira Martins como líder. Esse grupo defendia a descentralização do poder e a implementação de um parlamentarismo. Essa era uma forma de evitar a concentração de poderes nas mãos do presidente e a formação de governos autoritários, como os dos primeiros presidentes já demonstraram ter sido. O conflito começou quando Júlio de Castilhos foi nomeado presidente do estado do Rio Grande do Sul, em 1892. A escolha de Castilhos desagradou os federalistas, que logo se rebelaram contra a indicação do novo governador gaúcho, resultando em confrontos armados entre os dois grupos adversários. Os Maragatos venceram algumas batalhas, como as de Lagoa Branca e Restinga de Jararaca. Essas derrotas fizeram com que Castilho pedisse ajuda a Floriano Peixoto, que logo enviou tropas do exército, também chamadas como tropas legalistas, para entrarem no combate. Além dessa ajuda do governo federal, Castilhos criou a Brigada Militar Estadual, com o objetivo inicial de derrotar os federalistas. Mesmo com toda a força militar nas mãos do governo gaúcho, os federalistas conseguiram impor mais algumas derrotas aos republicanos. Se o governo gaúcho reforçou suas tropas, os federalistas não ficaram atrás. A Marinha, que em 1893 organizou a Revolta da Armada, apoiou os federalistas, principalmente após a invasão de Santa Catarina e do Paraná. Percebendo a perda de soldados e as consequências caso continuassem a batalha, os federalistas recuaram e mantiveram a luta em terras gaúchas. A Revolução Federalista ficou marcada pela crueldade. Ambos os lados em disputa degolaram seus prisioneiros e cometeram outros crimes de guerra. Essa violência tinha o objetivo de humilhar o adversário e de poupar munição para o ataque contra o inimigo. Da mesma forma que pouca gente sabe que o nosso primeiro presidente iniciou uma ditadura, a Revolução Federalista representou a primeira guerra civil da história republicana do Brasil. Para o governo de Floriano Peixoto, essas batalhas foram importantes para consolidar o seu poder político, e a partir dessas ações, ele ficou conhecido como o Marechal de Ferro, pela maneira que lidou com a oposição ao seu governo. Ao final de praticamente 5 anos da República da Espada, todos esperavam a continuidade do governo de Floriano, que para alguns também era considerado uma ditadura. Porém, entre 1893 e 1894, novas eleições foram convocadas e o candidato vitorioso foi do Partido Republicano Paulista, o cafeeiro e civil Prudente de Moraes. Com a vitória de Prudente de Moraes, o Brasil passava a ter o seu primeiro presidente civil da história, e a confirmação de que o grupo que comandaria a política a partir de então seria a elite agrária do Brasil, principalmente a de São Paulo. Uma outra consequência da vitória de Prudente de Moraes foi colocar fim à chamada República da Espada. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios que estão aqui no feed do História em Meia Hora e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro se chama Império Brasileiro, o segundo se chama Proclamação da República e o terceiro se chama Guerra de Canudos.
E agora bora fazer aquele resumão de 1 minutinho pra você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos na República da Espada, estamos pensando em um dos períodos de maior repressão política da história brasileira. Ao mesmo tempo que é um tema central para pensarmos o Brasil, infelizmente muitas pessoas não têm tanta familiaridade com os eventos desse período. A origem da República da Espada se relaciona com a queda da monarquia e na participação que os militares tiveram nesse processo. Por ser o grande líder do golpe, o Marechal Deodoro da Fonseca assumiu a presidência do governo provisório, já indicando o que iria fazer nos próximos anos. Deodoro da Fonseca usou esse regime político para colocar em prática as medidas como a censura e a revogação de algumas leis que tinham origem no Império Brasileiro. Uma das principais missões de Deodoro da Fonseca à frente desse governo foi convocar uma Assembleia Constituinte e uma Carta Magna, uma Constituição, que trouxe algumas novidades políticas. Porém, o presidente tinha uma série de atritos com o parlamento, e em poucos meses de governo constitucional, ele mandou fechar esse parlamento, dando início a uma ditadura. Frente a essa medida, marinheiros iniciaram uma revolta, e a partir de pressões internas e externas, Deodoro renunciou. O seu vice assumiu, Floriano Peixoto, e ele precisou do apoio das elites econômicas de São Paulo para se manter no poder. Uma vez que, de acordo com a recém-criada Constituição, novas eleições deveriam acontecer e Floriano não deveria estar no poder. Deodoro da Fonseca enfrentou a primeira revolta da Armada. Já Floriano Peixoto enfrentou a segunda revolta da Armada e a Revolução Federalista. Duas revoltas que ele utilizou a violência para sair vitorioso. Durante todo esse processo, a República da Espada ainda precisou conviver com uma grave crise financeira, conhecida como a crise do encilhamento, que abalou a economia do Brasil com uma inflação que perdurou alguns anos, praticamente jogando uma bomba fiscal no colo do primeiro presidente civil, Prudente de Moraes, que em muitos aspectos governou com tanta violência e repressão como os seus antecessores militares, como por exemplo a ordem que ele deu para eliminar a população de Canudos. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalia o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também, é historiaemmeiahora@gmail.com. Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí você aproveita e me marca no @História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda. Se você tiver a fim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça o meu outro podcast, é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @Prof. Vitor Soares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!